seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você com tanto carinho, com tanto conhecimento para compartilhar com a nossa gente aqui, com as pessoas que estão fazendo parte dessa mudança, né, dessa pequena mudança que precisa acontecer no mundo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Eu que estou muito feliz de participar. É um grande prazer falar com vocês sobre o tema inteligência emocional. Eu não me considero necessariamente uma especialista, porque eu acho que inteligência emocional é uma jornada para a vida. E o que eu escolhi falar com vocês é sobre a inteligência emocional como base de uma liderança que eu acredito que é uma liderança necessária e muito corajosa para a gente formar um futuro melhor. Eu quero começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Gisela Bellinello, eu sou farmacêutica, bioquímica, formada pela Universidade de São Paulo. A minha carreira toda foi nessa área de ciências da vida. É uma paixão para mim. A área de ciências da vida, ela compõe tudo que está ligado à parte biológica, a compreensão das pessoas nessa parte biológica por pesquisa, e que tem várias ramificações nas áreas tanto acadêmica, quanto também na área de médica, né, área farmacêutica. Eu trabalhei durante muitos anos na General Electric. Durante 10 anos eu fui vice-presidente para a América Latina, então cuidei de todos os negócios dessa área de Life Sciences para a América Latina. Depois eu mudei para os Estados Unidos, pela General Electric também, fiquei lá durante 5 anos como gerente para uma linha de pesquisas que tinha também essa ramificação tanto em farmácia, na área farmacêutica, quanto na área acadêmica. Depois voltei para o Brasil, com uma oportunidade de trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que chama Agilent Technologies. Eu também sou vice-presidente da América Latina, já tem 8 anos que eu estou nessa empresa, e também trabalhei em 2 projetos de desenvolvimento de mercado, tanto numa empresa quanto a outra, nessas áreas acadêmica e farmacêutica. Eu trabalho com gente, eu sou uma líder e trabalho com muitas pessoas, e essa é uma das minhas maiores paixões, eu tenho que dizer, é trabalhar com pessoas, é que a gente consiga trabalhar num ambiente onde você tenha uma grande produtividade. O que eu escolhi para falar para vocês, ele tem uma base muito forte em algo que a gente enfrenta nas nossas vidas o tempo todo, que são mudanças. E o que nós vimos nos últimos anos no mundo foi uma grande aceleração desses processos de mudança. Seja por conta da globalização, que foi fazendo mudanças nas partes produtivas, indústrias que foram sendo movimentadas para outros países, o que impacta, obviamente, na vida das pessoas perdem empregos, mas aí veio também muitos investimentos e novidades na área tecnológica, que impõem para a gente também uma adaptação na forma como a gente trabalha, no tipo de habilidade que a gente tem que trazer para o nosso trabalho. E hoje a gente ouve muito de inteligência artificial, que é o futuro, e isso vai trazer ainda mais uma necessidade de que a gente leve para o ambiente de trabalho o que a gente tem de diferencial como ser humano, que são as nossas emoções e nossa habilidade criativa. Isso tudo vai ser realmente uma necessidade cada vez maior no futuro. Um pesquisador chamado Bruce Feiler, ele estudou esses movimentos, essas transições, essas grandes mudanças que acontecem na vida das pessoas. Ele identificou que, normalmente, a cada 18 meses, a gente tem alguma transição que acontece na nossa vida. Essas transições, elas podem ser pequenas, e em geral elas são, e a gente tira de letra, vai em frente e consegue tratar aquela situação. Em alguns casos, a gente tem mudanças de porte grande, que são muito importantes, que são transformadoras e que afetam a nossa vida de 4 a 5 anos até para a gente se adaptar. Ele chama essas mudanças como terremotos. E eu acho que se a gente olha o que está acontecendo nesse ano de 2020, é um grande terremoto, né? A pandemia, ela traz uma mudança importantíssima no mundo que a gente está vivendo, impactando a nossa forma de viver, impactando o nosso trabalho e certamente exigindo uma
grande inteligência emocional para a gente conviver com essa situação. O Bruce Feiler, ele fala que nesse processo de transição é muito importante que as pessoas, elas encarem primeiro essa mudança como uma oportunidade e entrem num estado de mudança. Então, aquele estado de mudança é não resistir ao que está acontecendo, é identificar que a forma como a gente vivia antes, ou as coisas que nós tínhamos antes, elas mudaram, então não são mais daquele formato. E aí entrar, então, naquele momento que é o que ele chama de o meio da transição, que tem uma série de sentimentos, de angústias, de dúvidas, para depois começar a olhar para o futuro, por uma oportunidade. Então, ter essa curiosidade de olhar o que eu posso fazer com esse futuro, como eu redesenho isso. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se a gente olha de novo para a pandemia, uma coisa que a gente vai ver é o seguinte: na ausência de vacinas e medicamentos, que os nossos cientistas no mundo todo estão correndo para tentar descobrir, o comportamento humano também é o que tem o maior poder de promover mudanças. Quando nós todos somos solicitados a ficar nas nossas casas para permitir que as pessoas que precisam trabalhar nos hospitais, as pessoas que estão em serviços essenciais, trabalhem com maior segurança, quando nós somos solicitados a nos afastarmos dos nossos entes queridos, dos nossos pais e para proteger a vida deles, o comportamento humano, ele obviamente está sendo testado. E, além disso, um outro ponto muito importante é a parte da liderança. As lideranças, sejam de países, de empresas, e mesmo as lideranças, as nossas lideranças, porque liderança não é só para quem está numa posição, elas também estão sendo testadas, né? No sentido de que os nossos planos foram reformulados ou têm que ser reformulados, o futuro não é mais aquilo que a gente imaginava alguns meses atrás, então uma série de mudanças estão acontecendo. Bom, para a gente viver isso tudo, a base mais importante, se a gente for buscar em qualquer literatura, é a base da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é que vai permitir que a gente entre nesse estado de abertura para a mudança, né? Então, nos últimos 20 anos, a área de biologia e a área de neurociência se desenvolveram muito, no sentido de entender melhor o nosso cérebro, entender como que a gente processa essas situações de emoção muito forte e trabalhar, então, como que isso pode ser modificado. Inicialmente, um dos grandes relatos era que a parte mais forte, mais importante do nosso conjunto de emoções está ligada aos nossos genes. Então, aí a pergunta vem, se está ligado nos nossos genes, a gente pode fazer alguma coisa para mudar? Também foram feitas várias pesquisas que demonstraram que o nosso cérebro tem uma coisa chamada plasticidade, neuroplasticidade, que significa o quê? Significa que, dependendo dos estímulos, quanto mais estimulado, ele cria maiores conexões e cria, sim, oportunidades de aprendizados e de redesenho na forma como a gente processa as emoções. Então, isso é uma excelente notícia para a gente. Então, e um outro aspecto que foi provado recentemente pelas pesquisas é que o nosso cérebro, ele está sempre fazendo previsões. E essas previsões, elas são feitas a partir de um arquivo, de um inventário que a gente tem de experiências, que a gente vai coletando ao longo da vida. Então, essas experiências, elas vêm também da nossa coleta de estímulos neurológicos, elas vão sendo coletadas e depositadas no nosso cérebro, e todos os dias, em situações que a gente está vivendo, o cérebro está fazendo essas pequenas previsões. Então, essa seria mais uma razão para a gente se abrir à mudança, porque novas experiências nos auxiliam nesse processo de fortalecer a nossa inteligência emocional. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu fiz um curso uma vez de vinhos, degustação de vinhos, e eu fiquei muito frustrada, porque as pessoas degustavam, sentiam um cheirinho de abacaxi ou de frutas vermelhas, eu nunca consegui sentir nada. E eu fui perguntar, então, para o professor, na minha frustração, por que eu não conseguia, e ele me disse o seguinte, ele falou, é um treino. Muitas crianças na França, elas recebem, logo de pequena, uma caixa com vários frasquinhos, com cheiros diferentes, e elas têm um livrinho com cada um dos cheirinhos, o que significa, cada frasquinho, qual que é o cheirinho que significa.
E esse treino é exatamente o que a gente faz com as nossas experiências. Então, essa criança, ela vai lá, ela sente um cheiro, que é de abacaxi, o cérebro vai guardando essas informações. Igualmente, as experiências que a gente proporciona para o nosso cérebro vão nos permitir isso. Os pilares da inteligência emocional, eles são 5. A gente começa pelo pilar de autoconhecimento. Quando a gente tem esse depósito de várias experiências e sensações e emoções, eles estão lá guardados. A gente tem que acessar. E esse autoconhecimento é exatamente isso. É acessar essas emoções, identificar as emoções, para poder, então, lidar com elas, que é o segundo pilar. Uma das coisas que eu faço pessoalmente é o seguinte: em situações onde eu sinto que eu tenho uma emoção que eu não estou conseguindo entender de onde ela veio, ou até que emoção que é, eu me pergunto o que eu estou sentindo e de onde ela nasceu. Qual foi o evento, o que aconteceu na minha vida, no meu dia e tudo mais, que me fez sentir assim. Quais são os pensamentos? Porque também os nossos pensamentos, às vezes, eles criam uma determinada imaginação, aumentam, às vezes, um problema, uma situação, não permitindo que a gente consiga lidar com aquele problema da melhor forma. Uma pequena meditação, às vezes parar em silêncio durante uns 5 minutos, também ajuda a acalmar e acessar esses sentimentos, essas emoções. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como a gente lida com as nossas emoções. Ok? Uma coisa também que foi conhecida através dessas pesquisas é que o nosso cérebro, quando você visualiza, quando você projeta experiências, ele também aprende, o que é ótimo. Então, não necessariamente a gente precisa passar por toda a experiência para aprender. Então, uma outra técnica interessante, quando eu quero lidar com uma emoção, é visualizar. Por exemplo, eu vou ter que falar em público, ou falar com uma pessoa que talvez eu tenha uma dificuldade de comunicação. Eu posso sentar e projetar essa conversa ou essa apresentação, começar a pensar como que vai acontecer, o que essa pessoa pode me perguntar, o que o público pode falar comigo. E essa projeção ajuda o meu cérebro a projetar, a entender como que vai acontecer essa experiência. Quando eu estou com medo, com angústia, também faço isso. Faço esse trabalho para dizer como que eu vou lidar, o que é o pior que pode acontecer, e a ansiedade vai ficando menor. Então, esses estímulos, eles são estímulos que a gente pode incorporar na vida da gente de uma forma bastante proativa. É uma atividade que eu posso incorporar no momento que eu estou sentindo que alguma coisa não está indo bem. Uma outra coisa que eu queria contar para vocês, assim, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ler um manuscrito da minha avó. Minha avó viveu comigo durante um tempo antes dela falecer, e ela estava muito triste, porque ela já estava com uma dificuldade de locomoção e tudo mais, e ela não tinha muitas atividades para fazer, sempre foi uma mulher muito ativa. Então ela falou para mim, eu estou triste, eu não consigo fazer muita coisa. Eu falei: vó, escreve um manuscrito da sua vida, me conta como foi a sua vida. E esse manuscrito estava ali guardado por tanto tempo, eu não tinha tido tempo de ler. E como eu estou ficando mais tempo dentro de casa, eu tive a oportunidade de ler esse manuscrito, e esse manuscrito me trouxe as experiências dela. E não só as experiências dela, como histórias das minhas bisavós, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas veja, essas histórias, e eu vou contar 2 para vocês. Uma das minhas bisavós, ela casou com 19 anos, teve 2 filhos, e o marido dela morreu 4 anos depois. Ela ficou sozinha com esses 2 filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer essa minha bisavó, mas eu era muito pequena. Eu só lembro que ela era uma mulher muito doce, e ela tinha graça no trato com as pessoas. Mas eu posso imaginar que, apesar dessa dificuldade que ela passou, ela soube lidar com as emoções, porque meu avô, filho dela, ele era um homem engraçado, ele era um contador de histórias, e nós, como os netos, a gente gostava de sentar aos pés dele e ouvir as mesmas histórias várias vezes, porque eram histórias deliciosas de ouvir. E ele era um homem cheio de amor e cheio de carinho. Uma outra história da minha bisavó, que nasceu na Calábria, a mãe dela morreu no nascimento dela, e o pai não conseguiu lidar com a situação e deixou essa minha bisavó na casa de uma vizinha, que foi a mãe dela, né, a mãe de criação, até ela completar 18 anos. Com 18 anos, essa mãe de criação faleceu e ela ficou sozinha no mundo.
Isso nós estamos falando de 1800 e alguma coisa, e a minha bisavó, então, decide pegar um navio, uma mulher sozinha, em 1800, e vir para o Brasil. Então, a coragem dela é impressionante. Os relatos da minha avó e da minha mãe são de que ela também era uma mulher, apesar de forte, uma mulher doce, uma mulher que criou 5 filhos, com uma força impressionante e que tinha uma alegria de viver imensa. Então, assim, veja, quando a gente passa a lidar com as nossas emoções, até essas experiências, no caso familiares, mas assim também de outras pessoas ao nosso redor, elas podem nos auxiliar demais a entender emoções, a aprender a lidar com elas e também a criar significados novos para as emoções que a gente sente. É uma parte muito importante desse processo de inteligência emocional, porque cada vez que a gente passa por uma dificuldade, a grande verdade é que a gente muda. E isso a gente faz o quê? Uma mudança na nossa história. E perder um pouco de tempo, entre aspas, né? Perder um pouco de tempo para falar sobre essa mudança, identificar como isso te mudou e também dar valor para a forma como você lidou com aquilo é absolutamente essencial. Muito bem. Um outro pilar que é muito importante é o da automotivação. Quando a gente está num processo de uma mudança muito grande, de desafios, saber lidar com as suas emoções e direcionar essas emoções para atingir as metas é importante. Foi feita uma pesquisa por uma pesquisadora na Universidade de Yale, e essa pesquisadora, ela identificou o seguinte, que não somente as emoções, elas podem gerar mais ou menos criatividade. Por exemplo, se uma pessoa passa por uma desilusão amorosa, algumas pessoas canalizam isso para uma música linda que ganha as rádios. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que está lidando com emoções e não está tendo condições de lidar com aquelas emoções, fazer um trabalho criativo ajuda a acessar emoções. Por quê? Porque o trabalho criativo também ajuda a acessar emoções. Então, uma dança, um canto, algum trabalho manual, alguma coisa que acesse a sua criatividade vai ajudar nesse processo de automotivação, que é outro recurso que a gente tem às nossas mãos para conseguir, então, direcionar para a criatividade e para a automotivação, ajudando na nossa inteligência emocional. Os outros 2 pontos, os outros 2 pilares que nós temos aqui, de empatia e relacionamento, é quando, então, a gente lidou com a nossa emoção internamente, mas agora é o momento de olhar para o mundo. É o momento de olhar para o outro, né? No caso da empatia, sentir o que o outro sente, entender o que o outro sente, ter esse olhar que é um olhar do outro. E eu não posso falar sobre isso, inteligência emocional, no momento de hoje, sem falar sobre alguns aspectos muito importantes que tocam a gente de forma forte durante a pandemia. Quando a pandemia começou aqui no Brasil, e quando nós somos, então, fechados em casa, no sentido de trabalhar de casa e conviver com esse isolamento, eu continuei fazendo compras para o meu pai e levando para ele aos sábados. E nos primeiros sábados que eu saí de casa, dirigindo para ir para a casa dele, para levar as compras de supermercado, eu me deparei com alguma coisa que já no Brasil a gente vive muito claramente, que é a desigualdade social. Por que ficou mais evidente? Estava tudo fechado, nós temos muitos moradores de rua, e eles estavam lá pedindo, inclusive, para entender o que estava acontecendo, porque muitas vezes eles acessavam um alimento, uma água, em bares, restaurantes que ofereciam e agora estavam fechados. Então, eu tenho que dizer que eu chorei nessas primeiras viagens que eu fiz, porque aquilo tocou demais o meu coração. O que acontece? Muitas pessoas falam, nós estamos todos no mesmo barco. A grande verdade é que a pandemia não põe todo mundo no mesmo barco. A pandemia, ela põe todo mundo em águas turbulentas. Elas são igualmente turbulentas para todos, mas as embarcações em que nós estamos, elas são diferentes. Então, esse olhar de empatia, identificar que nós estamos num mundo desigual, ele ficou ainda mais evidente. O vírus, ele pode, como entidade biológica, atingir as pessoas de forma igual, mas a forma como as pessoas conseguem acessar recursos, tanto de saúde, quanto recursos relacionados à água, que no nosso país também a gente tem uma situação onde as pessoas talvez nem tenham acesso à água, ele não é exatamente igual. Então, a nossa empatia, o nosso olhar, ele tem que estar
para a comunidade. Um outro ponto que fica muito claro é o ponto da violência doméstica. E foi um outro ponto que apareceu fortemente, as mulheres, então, em casa, com parceiros que são violentos e sofrendo cada vez mais com a violência doméstica. Igualmente, a nossa rede de mulheres, rede de pessoas que têm empatia, que olham para isso, tem que se fortalecer para a gente não permitir que isso seja aceitável, que a gente simplesmente acredite que faz parte. Uma outra coisa que aconteceu nesse período e que nós vivemos foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Essa morte, no meio da pandemia, ela demonstra um outro aspecto da nossa comunidade, do nosso grupo de humanidade, que é impressionante, que é o racismo, que é a falta de compreensão da diversidade, e também é algo que não dá mais para a gente aceitar. Uma das coisas que me tocou demais nesse processo foi a filha do George Floyd, uma menina de 7 anos, em uma das manifestações, que estava nos ombros do pai, do amigo, na verdade, do pai, e ela diz o seguinte: meu pai mudou o mundo. Essa menina de 7 anos, ela está ressignificando, nesse momento que ela fala isso, uma dor imensa, que é a de perder um pai, de uma forma tão violenta. Não é possível, quando a gente ouve eu quero voltar ao normal, isso não é o normal. A gente não pode aceitar que esse tipo de sociedade é a sociedade normal. Nós temos que usar esse olhar da inteligência emocional, nos fortalecer e olhar para o outro, para os nossos relacionamentos com uma empatia imensa, uma habilidade de ouvir para entender, de nos doar 100% para as coisas que nós estamos fazendo, para que quando a gente for encaminhando para o que será o nosso futuro, que ele incorpore mudanças importantes nesses aspectos. Um outro aspecto, que é um aspecto de certa forma um pouco mais leve e bonito, é que a gente viu situações do meio ambiente melhorando, então, da Índia, se via o Himalaia, porque o ar ficou puro. A NASA viu, então, a China, os satélites da NASA viram a China limpa, porque o ar ficou puro. Então, também aí nós temos algo para ver, para dizer como que nós vamos construir, a partir de agora, um mundo que incorpore todos esses elementos, com todos esses desafios. E a responsabilidade não é dos outros, né? Ela é nossa. Então, isso para mim, é algo que é absolutamente mandatório, é essencial. Nesse processo todo que nós estamos passando de mudança, que a gente não esqueça e que tenha coragem de olhar para esses elementos. Esse é o coletivo, e o coletivo, ele só é modificado a partir de lideranças. E uma coisa importante para dizer aqui é que liderança, novamente, não é a liderança de um país, é isso também, mas não é só a liderança de um país ou de uma empresa. Todos nós temos o poder de liderança, e é a nossa liderança coletiva que vai fazer essas mudanças. São mudanças super importantes que precisam acontecer. Foi feito vários jornais, na verdade, a revista Forbes, New York Times, falaram o que aconteceu em países que tiveram uma resposta positiva ao coronavírus, ao Covid-19. Qual é a grande diferença? Resposta, uma liderança feminina. Então, aqui eu coloquei, né, a Jacinda, da Nova Zelândia, a Angela Merkel, da Alemanha. E para não dizer que nós tivemos também em Taiwan, Dinamarca, Finlândia e Noruega, que têm lideranças femininas e que tiveram uma resposta ao coronavírus que foi um sucesso. Eles conseguiram retornar de uma forma diferente, sabendo que nós estamos ainda no meio dessa pandemia. Então, eu quero fazer um paralelo aqui com um trabalho que foi feito com uma consultoria chamada Korn Ferry, a respeito de líderes inclusivos, líderes que incluem realmente as pessoas. Quais são as características e como que isso se compara ao trabalho dessas mulheres nos diversos países. A primeira característica dessa liderança é a autenticidade. Essa autenticidade, ela identifica o quê? Vulnerabilidade e humildade. E nada melhor do que o que a gente está vivendo, onde tudo é muito incerto, para mesmo os líderes demonstrarem que a gente não sabe tudo.
E mesmo assim, a gente não vai deixar de aparecer, de comunicar, de ser transparente com todas as pessoas, sejam de empresas, sejam de países, para que as pessoas entendam como elas podem contribuir e como que isso pode melhorar. Então, a Jacinda, ela é uma líder que é interessante, porque assim, não é de hoje que a gente vê a Jacinda segurando seu filho, amamentando no meio do Congresso e deixando claro que ela é uma mulher como qualquer outra, que está liderando um país. E ela se posicionou como a Angela Merkel de uma forma muito transparente e muito humilde para falar sobre a pandemia. O outro aspecto e característica é a resiliência emocional. Essa resiliência emocional está ligada com a inteligência emocional, obviamente, e essa habilidade de lidar com situações que são muito adversas, com calma e com foco. E ouvindo vários elementos, várias pessoas, para entender como que a gente encaminha a situação e como que a gente cria novos planos que vão ter sucesso. Então, eu acho que esse ponto é um ponto bacana para a gente ver que a inteligência emocional, ela tem aqui o coletivo, né? É a necessidade que a gente tem de se estruturar para ter a calma necessária no momento de adversidade. Então, e ter essa coragem, né, de encarar que as coisas não são bonitas. Nesse caso, no caso da pandemia que nós estamos vivendo, não é mesmo. A gente liga a televisão, ouve um rádio, ou lê um jornal, e o que a gente vê são notícias muito desafiadoras, tristes mesmo, e não tem como a gente não ficar abalado com isso tudo. E nós devemos, até porque faz parte da nossa humanidade. Mas, certamente, esse fortalecimento para também cuidar do todo, ele é absolutamente importante. E a gente pode aprender com isso. Um outro ponto é a autoconfiança. E nesse caso, eu pus vulnerabilidade aqui, porque essa autoconfiança é vulnerável. Não sei quanto de vocês sabem, mas a Angela Merkel, ela tem uma formação de cientista. Então, quando ela vinha falar a público, ela falava com muita propriedade e ela dizia claramente, esta parte é o que a gente sabe sobre este vírus. Esta outra parte é o que os cientistas estão estudando e o que eles estão conhecendo. E esta outra parte é o que a gente não sabe. Ela conseguiu agregar muitas pessoas, os alemães, ao redor dos comunicados, das realidades. A pandemia foi encurtada bravamente, a gente sabe que ainda existem riscos, porque nós estamos num ambiente de incerteza, e o nível de popularidade dela hoje é o mais alto que existe na Alemanha, né, nos últimos vários anos, de um líder. Então, assim, você vê como essa vulnerabilidade, a estratégia, a autoconfiança dela foram tão importantes para tratar de uma situação desafiadora. Um outro ponto importantíssimo, e eu vou dizer esse para mim é um coração, é ter curiosidade. Quando eu digo aqui a neve derrete pelas bordas, o que eu quero dizer é o seguinte, muito está acontecendo dentro dos hospitais, com os médicos, com os enfermeiros. Isso é uma realidade também nas empresas. O líder de uma empresa, ele não pode ficar isolado, porque muito está acontecendo com o vendedor, com a pessoa que está enviando materiais para os seus clientes, a pessoa que está recebendo, e o contato com essas pessoas é absolutamente essencial. A gente não pode estar isolado, a gente tem que criar essa rede de comunicação, de ouvir as pessoas frequentemente. É isso que fortalece um líder. É essa habilidade de ouvir para entender realmente, com uma forma bastante aberta para ver o que está acontecendo e o que essas pessoas têm a contribuir. E mais do que nunca, criar uma equipe diversa, que tenha diversidade suficiente para que tragam experiências muito diferentes para contribuir para a equipe. Isso gera diversidade, isso gera criatividade e a resolução de problemas ela é muito melhorada num ambiente como esse. Então, a gente vê, por exemplo, os nossos cientistas. Os cientistas criaram uma rede no mundo todo, hoje, para dividir informações e acelerar o processo de encontrar um medicamento ou uma vacina para o vírus. Este coletivo, ele só é possível quando a gente tem essa curiosidade, quando a gente acessa a diversidade do mundo e as pessoas têm ideias diferentes, então pode melhorar a inovação e também a resolução de problemas. Isso é super importante.
Um outro ponto é a flexibilidade. Então, assim, lidar com as incertezas e as adaptações. A gente tem que saber tolerar essa ambiguidade. Mais do que nunca, esse é o momento, né, de muitas incertezas, a gente não sabe de tudo. Eu vejo muitas pessoas que ficam frustradas, mas a Organização Mundial de Saúde falou isso agora, falou aquilo depois. Nós estamos num ambiente de incerteza. E esse ambiente, ele requer essa empatia, essa compaixão de entender que, sim, estamos em águas turbulentas e que vamos ter que acompanhar, porque as coisas não serão resolvidas por um toque de um botão. Liderança, neste momento, é mais importante do que nunca. Então, nós precisamos dessa criatividade e, mais do que nunca, da cooperação, da compaixão, para poder fazer uma mudança importante. E, para terminar, o que eu gostaria de falar para vocês nesse aspecto é o seguinte: apesar de ter falado de características de liderança feminina, elas não devem ser manifestadas por outras pessoas. E quando a gente fala de diversidade, esse que é o bonito da diversidade, né? Aceitar que nós temos várias formas de pensar, várias histórias de vida, uma série de outros aspectos em relação às histórias de vida de cada um. E que os homens, por exemplo, eu assisti um seminário do John Donohue, que é o CEO da Nike, e ele quando falou de vulnerabilidade, como que ele se estruturava para ele se sentir melhor e para ele conseguir liderar nessa situação tão difícil, ele falou: eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso estar numa situação onde eu tenho saúde para poder liderar bem as pessoas. Então, assim, é uma demonstração de vulnerabilidade. Ele disse: mais do que nunca, eu incentivo as pessoas que trabalham na Nike a fazer o mesmo, porque esse momento, apesar das pessoas estarem em casa, eles exigem uma mudança importantíssima, é um ressignificado. As pessoas estão em espaços, às vezes pequenos, dividindo espaços, com necessidade de acessar internet, que nem todo mundo tem uma internet que vai funcionar bem para todos, crianças que estão tentando aprender, professores que estão tentando ensinar. Então, tem tanta coisa acontecendo. Então, entender e ter essa compaixão com o outro é extremamente importante. E os homens também podem ter isso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E, finalizando, a minha conclusão em relação a isso. A verdade na nossa vida, independente da pandemia, que eu usei aqui como uma referência do momento para o meu bate-papo, a única certeza que a gente tem na vida é que as mudanças vão continuar acontecendo. E nós, como seres humanos, vamos sempre ser desafiados, mais ou menos, por situações de mudança. E eu convido vocês a abraçar a inteligência emocional. Com essas pequenas práticas e outras mais, existem tantas informações interessantes, no sentido pessoal, inicialmente, para se compreender, aprender a lidar com essas emoções, para se respeitar, acima de tudo, porque a gente tem que respeitar, né, as nossas emoções, entender que, às vezes, a gente precisa do silêncio, do afastamento. Eu não quero ouvir hoje muita notícia ruim, porque eu preciso me restabelecer, e tudo bem. Mas abraçar esse exercício da inteligência emocional, que é uma jornada para a vida, para se conhecer, para poder, então, ir para o coletivo, né? E ser líder dos seus pequenos grupos, das suas comunidades, das empresas que vocês lideram, ou dos países. E esse coletivo, ele requer uma coragem muito grande, né? Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente tem uma coragem maior. O nosso caminho, ele é um caminho mais fácil, porque as emoções, elas têm um poder de controlar, elas não são um grande monstro que controlam a gente, mas elas têm o poder de controlar, às vezes, de tempos em tempos. Então, a inteligência emocional, ela torna a gente mais assertivo, e também ela dá mais abertura para ter criatividade, e essa criatividade é que vai ajudar a gente a criar um futuro melhor, a criar uma mudança necessária na nossa comunidade, e ajudar esse coletivo. E eu queria agradecer demais a oportunidade de falar com vocês. Foi um grande prazer poder falar sobre esse assunto, que eu conheço um pouco, como eu falei no começo. Eu espero que tenha sido produtivo e convido vocês também, caso vocês queiram conversar comigo, aqui eu tenho meu e-mail, meu LinkedIn, e sintam-se à vontade para entrar em contato. Muito obrigada. Gi, muito obrigada por esse compartilhamento de informação conosco, tão rica,
tenho certeza absoluta que pôde ajudar muitas pessoas que estão passando por momentos de adversidades e que com certeza esse conhecimento vai poder clarear, né? Vai poder abrir novos caminhos. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Tati. Eu que agradeço. Um sucesso para vocês. Bom, para você que está acompanhando, então, as nossas trilhas de aprendizado, continua por aí, porque tem bastante coisa legal que vai acontecer ainda. Espero que você compartilhe nas suas redes sociais e que nos acompanhem, que tem muita coisa pela frente. Tchau, tchau.